Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo para a segunda verificação. Hoje a nossa aula será sobre tecido cartilaginoso, que faz parte do tecido conjuntivo. Nós vimos que o nosso organismo é composto por 4 tipos de tecidos. São eles: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Sendo que o tecido conjuntivo é um tecido que é amplo, então ele apresenta outras subclassificações, né? Ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, especializado e de suporte. E o tecido cartilaginoso faz parte do tecido conjuntivo de suporte. Em relação ao conceito para tecido cartilaginoso, todo tecido nós sabemos que ele é formado por células e por matriz extracelular, né? Então, o tecido cartilaginoso não é diferente. É um tecido, é um aglomerado de células, né? Caracterizado por ser um tecido de consistência firme, associado à sustentação. E é de extrema importância na formação e no crescimento dos ossos. Quando a gente pensa em cartilagem, quais são os locais que a gente pensa no nosso organismo que apresenta a cartilagem? O nariz, né? Orelha, anéis da traqueia, dentre outros. Qual é a função do tecido cartilaginoso, gente? O tecido cartilaginoso está envolvido no suporte de tecidos moles, como, por exemplo, o nariz, o tecido cartilaginoso, a parte cartilaginosa do nariz, dá sustentação para o nariz, tá? Orelha. A orelha é uma região bastante flexível, né? E quem é que dá essa estrutura aqui, essa sustentação, também é a cartilagem. Outra função do tecido cartilaginoso é o revestimento de superfícies articulares, ou seja, o tecido cartilaginoso reveste a superfície das articulações, proporcionando deslizamento dos ossos nas articulações, evitando assim que ocorra contato entre o osso, entre os ossos, levando o que poderia levar, né, ao desgaste do tecido ósseo. Outra função que está intimamente relacionada com a função que nós vimos anteriormente é a absorção de choques. Uma vez que o tecido cartilaginoso é revestido, reveste as superfícies articulares, ele vai evitar também choques mecânicos, ou seja, ele vai estar absorvendo choques mecânicos. Aqui nós temos duas figuras, né, dois cortes histológicos, as micrografias ópticas, mostrando cortes de tecido cartilaginoso. Essas porções periféricas são membranas que revestem externamente a cartilagem, a qual é chamada de pericôndrio. Nós vamos falar um pouquinho melhor dele mais à frente na nossa aula. E aqui são os componentes propriamente ditos da cartilagem, né? As células e a matriz extracelular. Aqui é um corte também de cartilagem, só que aqui é a cartilagem elástica. Aqui o pericôndrio e aqui a porção celular e de matriz extracelular. Aqui nós temos algumas considerações importantes para que a gente possa entender melhor o tecido cartilaginoso. Uma dessas considerações, um desses pontos, é que o tecido cartilaginoso ele é intimamente associado ao tecido esquelético, proporcionando assim sustentação também, proporcionando, né, atuando na sustentação do nosso corpo. Presença de células denominadas condrócitos. Quem são as células que fazem parte, né, que compõem o tecido cartilaginoso? São os condrócitos. E os condrócitos estão presentes em locais específicos na cartilagem, chamadas de lacunas. E só para que vocês possam lembrar da célula que compõe a cartilagem, basta nós analisarmos aqui etimologicamente a palavra condrócito. Esse prefixo condro, toda vez que vocês ouvirem falar em condro, está associado a cartilagem. E cito vem de célula, então, que é o condrócito, é a célula que compõe o tecido cartilaginoso. Muito tranquilo, muito facilzinho aí.
Outra consideração importante, presença de matriz extracelular secretada pelos condrócitos, ou seja, os condrócitos, que são as células do tecido cartilaginoso, são eles que irão sintetizar e liberar, né, produzir e liberar a matriz extracelular lá na cartilagem, né, no conteúdo cartilaginoso. E se a cartilagem sofrer algum desgaste em nível de matriz extracelular, quem irá fazer a reposição desse material, dessa matriz, é o condrócito. Então, ele realiza ali a síntese e ainda a manutenção da matriz. O tecido cartilaginoso, ele é envolvido por uma membrana de tecido conjuntivo, denominada de pericôndrio, como nós vimos anteriormente, né? A cartilagem ela é envolvida externamente, né, perifericamente, por uma camada, por uma membrana de tecido conjuntivo. Sendo que o pericôndrio ele encontra-se ausente na cartilagem fibrosa e também nas superfícies articulares. Inexistência de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Assim como o tecido epitelial, o tecido cartilaginoso não apresenta vasos sanguíneos. E aí, como é que essas células do tecido cartilaginoso irão se nutrir, irão receber nutrientes, uma vez que o tecido cartilaginoso não apresenta vasos sanguíneos? A nutrição irá se dar por meio de vasos sanguíneos presentes na membrana de conjuntivo que reveste externamente a cartilagem, o pericôndrio que nós falamos anteriormente. Então, o pericôndrio, a porção interna dele, a membrana interna do pericôndrio, apresenta vasos sanguíneos. E os nutrientes que passam ali naqueles vasos sanguíneos, por meio de difusão, irão enviar, né? Os nutrientes irão entrar na matriz extracelular da cartilagem e esses nutrientes irão se difundir por todas as células do tecido cartilaginoso, uma vez que a matriz do tecido cartilaginoso é uma matriz de consistência que permite essa difusão. Então, a nutrição ela ocorre por meio de difusão a partir dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo circundante, ou seja, do tecido conjuntivo que reveste externamente, perifericamente, o tecido cartilaginoso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o condrócito, né, que é a célula que compõe o tecido cartilaginoso. Aqui nós temos algumas características. O condrócito é a célula especializada na produção e manutenção da matriz extracelular, como nós já havíamos falado. Com relação à sua forma, o condrócito apresenta forma esférica ou ovoide. Ele é rico em retículo endoplasmático rugoso e nucleolo bem desenvolvido, ou seja, essas estruturas são características de células que apresentam um metabolismo ativo, né? Uma vez que o retículo endoplasmático rugoso é a organela que realiza a síntese proteica, né, responsável pela síntese proteica, e o nucleolo é a porção do núcleo onde ocorre a transcrição do RNA ribossômico. E o RNA ribossômico que compõe a estrutura do ribossomo vai atuar ali também no processo de síntese proteica. Cromatina frouxa, que também é uma característica de células metabolicamente ativa, e a cromatina frouxa, ela está intimamente associada ali, né? É uma característica de células que estão com um intenso processo de transcrição dos seus genes. Acúmulo de glicogênio e vesículas lipídicas. O que essas estruturas aqui têm em comum? O glicogênio é a forma de armazenamento de energia nos animais, ou seja, a forma como a gente guarda a glicose, como a gente guarda a energia, uma das formas, a principal forma. E vesículas lipídicas são estruturas que armazenam lipídios na forma de triglicerídeos, que também podem ser utilizados para produzir energia, ou seja, para produzir ATP, que irá fornecer energia para as nossas células. E por que ocorre o acúmulo de glicogênio e vesículas lipídicas na cartilagem profunda? Eu vou voltar aqui nessa imagem para explicar isso melhor para vocês. Então, aqui nós temos um corte de cartilagem, o pericôndrio, aqui a cartilagem, e nós temos células que estão mais próximas da periferia, seja, mais próximas do pericôndrio,
e células que estão mais para o centro, essas células mais ao centro, que a gente diz que fazem parte da cartilagem profunda. Por que essas células da cartilagem profunda, elas armazenam, né? Elas são ricas em glicogênio, armazenam glicogênio e vesículas lipídicas, porque elas estão distantes da fonte de onde vêm os nutrientes. A cartilagem, só lembrando, não apresenta vasos sanguíneos. Como é que ela se nutre? Por vasos sanguíneos presentes na camada interna do pericôndrio. Então, os vasos sanguíneos passam aqui, por difusão liberam nutrientes aqui na matriz extracelular da cartilagem. Esses nutrientes se difundem para chegar em todas as células. Então, as células mais à periferia vão conseguir captar, né, absorver esses nutrientes com uma maior qualidade, né? Enquanto que as células que estão mais distantes, aqui nas regiões mais profundas, os nutrientes vão demorar mais para chegar até elas. Então, para que elas não passem necessidade em termos de nutrientes, elas irão armazenar compostos, né, estruturas que armazenam essa energia para que elas possam utilizar numa possível situação de carência de nutrientes. Certo, gente? Outra característica do condrócito é a presença de filamentos intermediários, né? Essas células, elas são ricas em filamentos intermediários, principalmente de vimentina. Com relação à matriz extracelular, o tecido cartilaginoso apresenta na sua matriz proteoglicanos, que são macromoléculas compostas de glicosaminoglicanos e uma proteína central, como a gente pode observar bem aqui, ó. Nós temos aqui a proteína central, também conhecida como cerne proteico, e aqui nas porções ramificadas nós temos os glicosaminoglicanos. Outro componente da matriz extracelular são as glicoproteínas, principalmente a condronectina. A condronectina é uma proteína que está presente em grande quantidade no tecido cartilaginoso. Mais uma vez aqui, ó, condro vem de cartilagem, para vocês lembrarem. Nectina fazendo alusão à proteína. Então, condronectina é uma proteína que está presente em grande quantidade no tecido cartilaginoso. Outro componente também importante, característico do tecido cartilaginoso, é o ácido hialurônico. E, por fim, nós temos as fibras, principalmente, né, aqui, as fibras que estão presentes são as fibras colágenas do tipo 1 e tipo 2 e as fibras elásticas. A matriz extracelular do tecido cartilaginoso é subdividida em dois tipos, né, em duas partes, que são a matriz territorial, também conhecida como cápsula, e a matriz interterritorial. A matriz territorial é aquela porção de matriz que envolve intimamente a lacuna onde os condrócitos estão armazenados, certo? E essa porção da matriz é rica em proteoglicanos e pobre em colágeno do tipo 2. O outro componente é a matriz interterritorial. A matriz interterritorial já é rica em colágeno do tipo 2 e já é pobre em proteoglicanos. Ou seja, é ao contrário, né, da matriz territorial. Enquanto a matriz territorial ela é rica em proteoglicanos e pobre em colágeno do tipo 2, a matriz interterritorial já é rica em colágeno do tipo 2 e pobre em proteoglicanos. Eu vou mostrar aqui uma figura esquemática que vai fazer com que vocês entendam melhor a questão da subdivisão das matrizes. Por exemplo, aqui, ó, observe aqui, nós temos aqui a matriz territorial, envolvendo intimamente aqui a lacuna com o condrócito, tá? O condrócito aqui, outro condrócito presente na sua lacuna. E aqui em cinza, a matriz interterritorial. Por que interterritorial? Inter porque está entre as matrizes territoriais, certo, gente?
Então, o pericôndrio, como nós falamos anteriormente, é a membrana de tecido conjuntivo que reveste externamente o tecido cartilaginoso. O pericôndrio, ele é subdividido em duas camadas, é formado por duas camadas. A camada externa, também conhecida como fibrosa, por que externa? Porque está externamente em relação aí à porção da cartilagem, né? A porção mais externa. E fibrosa, por quê? Porque essa camada é rica em fibras colágenas. E a camada interna, também conhecida como camada condrogênica. Por que condrogênica? Porque essa porção do pericôndrio é rica em células denominadas condroblastos, né? Que são células que irão se diferenciar em condrócitos, que são as células maduras do tecido cartilaginoso. E o pericôndrio é uma estrutura, como nós já vimos anteriormente, vascularizada. E seus vasos sanguíneos irão fornecer nutrientes para as células do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele é dividido em três tipos, né? Ou seja, existem três tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. A cartilagem hialina é caracterizada por ter a sua matriz rica em colágeno do tipo 2. A elástica, como o próprio nome já diz, porque eu chamo de cartilagem elástica? Porque é uma cartilagem rica em fibras elásticas, apresentando também uma parcela menor, de colágeno do tipo 2. E o outro tipo de cartilagem, a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, que já é rica, que tem a sua matriz rica em colágeno do tipo 1. Vamos falar agora sobre a cartilagem hialina. A cartilagem hialina é a cartilagem mais comum e mais abundante dos tecidos cartilaginosos, né? O tipo de cartilagem mais abundante. E a sua coloração, se nós pegarmos um tecido cartilaginoso do tipo hialino, bem fresquinho, né, a fresco, nós veremos que essa cartilagem ela apresenta uma coloração que varia do branco ao azulado. Nesse tipo de cartilagem, os condrócitos, que são as células que compõem o tecido cartilaginoso, geralmente estão dispostos em grupos isógenos. E o que são grupos isógenos? São grupos de condrócitos. Ou seja, o condrócito que está ali dentro da sua lacuna, se eu tiver um condrócito, esse condrócito ele pode proliferar por divisão mitótica, tá? Formando um grupo de condrócitos. E esse grupo de condrócitos é chamado de grupo isógeno. A matriz extracelular da cartilagem hialina é rica em fibras de colágeno do tipo 2, ou seja, 40% da matriz extracelular da cartilagem hialina é formada por colágeno do tipo 2. E também a presença de ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas. A cartilagem hialina apresenta pericôndrio, ou seja, o pericôndrio também está presente na cartilagem hialina, porém, com exceção em relação às superfícies articulares. Ou seja, as superfícies articulares, né, presentes ali nas articulações, nas grandes articulações do corpo, não apresentam pericôndrio. Mas por que, professora? Essas regiões, né, essas regiões de articulação não apresentam pericôndrio. Porque, se nós formos lembrar, o pericôndrio é formado por duas camadas. A camada mais externa, ela é fibrosa, né? Ou seja, como ela é fibrosa, essas fibras, elas poderiam também levar a desgaste do osso. Então, para que isso não ocorra, as porções articulares, né, superfícies articulares, não apresentam o pericôndrio. A cartilagem hialina forma o molde para a ossificação endocondral, ou seja, a cartilagem hialina vai formar o molde para a formação de osso. Nós vamos ver lá em tecido ósseo que o osso pode ser formado tanto por ossificação endocondral quanto por um segundo tipo de processo de ossificação.
A cartilagem hialina também forma o molde de muitos ossos durante o desenvolvimento embrionário e constitui também os discos epifisários dos ossos longos em crescimento. O que quer dizer isso? A cartilagem hialina ela vai formar o molde para muitos ossos durante o desenvolvimento embrionário. Então, nem sempre nós tivemos o nosso esqueleto de conteúdo ósseo. Lá no período embrionário, o nosso esqueleto ele tinha características, constituição cartilaginosa, principalmente formada por molde de cartilagem hialina. A cartilagem hialina também constitui os discos epifisários. Que estrutura é essa? O disco epifisário é uma cartilagem, um tipo de cartilagem hialina, presente entre a epífise e a diáfise dos ossos longos. E essa estrutura é responsável pelo crescimento, pelo nosso crescimento em extensão. E quando, ao decorrer do nosso desenvolvimento, a gente vai perdendo o disco epifisário. E quando a gente perde o disco epifisário, aí a gente para de crescer. Em geral, as meninas perdem por volta de 18 anos essa estrutura, e os meninos já vão perder em torno dos 18 a 21 anos, né? Eles podem crescer até 21 anos. E onde eu encontro cartilagem hialina? Encontro cartilagem hialina no nariz, na laringe, nas extremidades ventrais das costelas, nos anéis traqueais. Vocês podem passar a mão aqui na traqueia, vocês vão sentir estruturas com formato de anéis e são formados por cartilagem hialina. Nos brônquios e nas articulações móveis do corpo. Como nós podemos observar aqui, ó. Cartilagem hialina aqui presente no nariz. Aqui nós podemos observar os três componentes em termos de tecido que compõe o nariz: tecido ósseo, constituição óssea, a constituição cartilaginosa e a constituição adiposa. Onde mais eu encontro cartilagem hialina? Aqui nos anéis traqueais e aqui no revestimento das articulações. Aqui nós temos um corte de tecido cartilaginoso do tipo hialino, frisando aqui o pericôndrio, mostrando o pericôndrio, e aqui as células da cartilagem dentro das suas lacunas, né? Os condrócitos dentro das suas lacunas e a matriz extracelular. Com relação ao crescimento, como é que as cartilagens, né, se desenvolvem? A cartilagem pode crescer por dois fenômenos, por dois tipos de fenômeno. O crescimento intersticial e o crescimento aposicional. O crescimento intersticial, ele ocorre de dentro para fora. Olha, interstício dá uma ideia de dentro, né? Interior. Então, ocorre de dentro para fora. Mas como assim, professora? Eu tenho ali a cartilagem e as células, né, da cartilagem, também chamadas de condrócitos. Então, os condrócitos já presentes ali na cartilagem, eles podem proliferar por meio de divisões mitóticas e aí aumentando a população de células. Essas células sintetizam a matriz extracelular, secretam a matriz extracelular no meio extracelular e nisso, né, quando essas células secretam esse material, elas vão se afastando. Quando elas se afastam, ocorre a expansão da cartilagem. O outro tipo é o crescimento aposicional. No crescimento aposicional, dá uma ideia de estar colocando, né, adicionando algo. Então, ele ocorre de fora para dentro. Enquanto o crescimento intersticial ocorre de dentro para fora, o aposicional ocorre de fora para dentro, ok? Ou seja, as células presentes lá na camada interna do pericôndrio, elas irão se diferenciar em condroblastos, né? Ou então os condroblastos já diferenciados vão se diferenciar em condrócitos, eles vão entrando, né, na porção da matriz, se diferenciando em condrócitos, produzindo, principalmente, antes de se diferenciar em condrócitos, finalmente, esses condroblastos, eles vão produzindo matriz extracelular,
secretando a matriz extracelular no meio extracelular. Nesse momento, eles estão sendo totalmente envolvidos pela matriz, né, enclausurados, presos na matriz. E aí, quando eles estão enclausurados na lacuna, presos pela matriz, eles passam a ser chamados de condrócitos. Então, esse processo ele ocorre a partir de células provenientes da camada interna do pericôndrio, que é a camada que reveste externamente a cartilagem. Aqui nós temos um esqueminha mostrando o processo de crescimento intersticial. Então, aqui a cartilagem, né? Aqui o pericôndrio, que reveste externamente a cartilagem. Então, condrócitos presentes aqui, ou seja, pré-existentes, já presentes na cartilagem, eles proliferam, sintetizam e secretam a matriz extracelular, e aí eles vão se afastando, ocorrendo a expansão da cartilagem. E aqui um esqueminha mostrando o processo de crescimento aposicional, que se dá por meio de células provenientes, né, presentes na camada interna do pericôndrio, que é aquela camada também conhecida como condrogênica, que é rica em células que vão se diferenciar em condrócitos. Então aqui, ó, condroblastos, eles vão adentrando aqui a matriz, produzindo matriz extracelular. Essa matriz extracelular é secretada no meio extracelular, envolvendo essa célula. Quando essa célula está totalmente envolvida, ou seja, o condroblasto totalmente envolvido por matriz extracelular, já na sua lacuna, ele deixa de ser chamado de condroblasto e passa a ser chamado de condrócito, certo? O outro tipo de cartilagem é a cartilagem elástica. É sempre muito bom vocês estudarem fazendo comparações. Eu já falei isso para vocês em aula anterior, né? Vocês sempre devem estudar, é bem mais fácil para que vocês possam entender o tecido, os tecidos, comparando uns aos outros. Então, aqui não é diferente. Dentro do tecido cartilaginoso, é bom vocês compararem a cartilagem hialina à cartilagem elástica. Lá na cartilagem hialina, nós observamos que, a fresco, essa cartilagem apresenta a coloração, né, do branco, que varia do branco ao azulado, é uma coloração meio translúcida. Enquanto que a cartilagem elástica já apresenta, a fresco, uma cor amarelada. Apresenta-se isolada, né, a cartilagem hialina ela pode se apresentar isolada ou associada à cartilagem hialina, tá? Então, ela pode estar ali intimamente associada à cartilagem hialina. A matriz extracelular da cartilagem elástica é rica em fibras elásticas, com a presença também de poucas fibras colágenas do tipo 2, mas é rica em fibras elásticas, por isso esse tipo de cartilagem recebeu o nome de cartilagem elástica. Presença de pericôndrio, então cartilagem elástica tem pericôndrio. Crescimento é o tipo preferencial do crescimento da cartilagem elástica, é o crescimento aposicional, que é aquele que é de fora, corre de fora para dentro. E com relação à localização, me deem qual seria locais que exemplifiquem a presença de cartilagem elástica. O pavilhão auricular, que vocês conhecem popularmente por orelha, parede do canal auditivo, epiglote, laringe, esses são locais onde a gente encontra a cartilagem elástica. Aqui só alguns esqueminhas mostrando os locais, né, onde a gente encontra a cartilagem elástica. Pavilhão auricular, né, parede do canal auditivo, epiglotes e por aí vai. E aqui, só para mostrar para vocês, um corte de tecido elástico, né? De cartilagem elástica. Evidenciando aqui, ó, o pericôndrio e as células que compõem esse tecido, né? Os condrócitos aqui na cartilagem elástica. E a matriz rica em
fibras elásticas e uma pequena quantidade de fibras colágenas do tipo 2. Por fim, nós temos a cartilagem fibrosa, também conhecida como fibrocartilagem. Esse tipo de cartilagem, gente, é muito fácil de vocês identificarem. Por quê? Porque os condrócitos, eles apresentam uma distribuição, né, uma organização bem típica. Eles estão organizados em fileirinhas paralelas, uma ao lado da outra, né? Paralelas. Os condrócitos estão dispostos em fileiras entre a matriz colágena. E a matriz da cartilagem fibrosa, ela é rica em fibras colágenas do tipo 1, como vocês podem acompanhar aqui pelo cursor. Esse tipo de cartilagem está sempre associada ao tecido conjuntivo denso modelado ou à cartilagem hialina. Então, ele se associa sempre com esses dois tipos de tecido, o denso modelado e a cartilagem hialina. A matriz extracelular é rica em fibras colágenas tipo 1. A ausência de pericôndrio, ou seja, os dois locais onde a gente não encontra pericôndrio nas cartilagens são nas superfícies articulares, devido à camada externa do pericôndrio ser fibrosa e isso causar, né, um processo de desgaste ósseo, e também a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Mas aí vocês devem se perguntar, tá, mas o pericôndrio, não é ele que os vasos sanguíneos presentes no pericôndrio que vão levar nutrientes para as células da cartilagem? Sim. E em relação à cartilagem fibrosa, professora, que não tem pericôndrio, lembre que a cartilagem fibrosa ela está associada com o tecido conjuntivo denso modelado e a cartilagem hialina. E essas estruturas sim apresentam também vascularização, cartilagem hialina lá no seu pericôndrio e o tecido conjuntivo modelado apresenta também. E essas estruturas esses tecidos irão auxiliar na nutrição da cartilagem fibrosa. E em relação às superfícies articulares, o nutriente ele vem a partir do líquido sinovial presente nas regiões das lacunas, né, ali do tecido ósseo. Então, fornecendo esse líquido sinovial que é rico em nutrientes, levando esses nutrientes para as células dessa cartilagem. Onde eu encontro cartilagem fibrosa, gente? Eles são localizados principalmente nesse tipo de cartilagem nos discos intervertebrais, que é a estrutura cartilaginosa que fica entre as vértebras da nossa coluna vertebral, como vocês podem observar aqui. Ó. Então, aqui nós temos as vértebras e aqui nós temos os discos intervertebrais, que são compostos por cartilagem, que nada mais é do que cartilagem fibrosa. E qual é a função, a importância dessa cartilagem ali entre as vértebras, né? Formando esse disco intervertebral. Essa estrutura, essa cartilagem, funciona como colchins lubrificantes que vão prevenir o desgaste do osso. Ou seja, essa cartilagem que separa, né, que fica entre as vértebras, vão que absorver choques mecânicos, não deixando com que essa porção óssea ela entre em contato uma com as outras, levando ao desgaste do osso, né? Durante os movimentos ali da coluna vertebral. Então, essa estrutura, né, os discos intervertebrais, absorvem as pressões, ou seja, os choques, como se fosse uma almofada, né? Então, fazendo uma analogia, como se fosse uma almofada. Essa almofada não deixa com que as vértebras elas entrem em contato, em choque direto uma com as outras, protegendo, né, desta forma, as vértebras contra os impactos. O disco intervertebral ele é dividido em uma porção fibrosa, também chamada de anel fibroso, que é essa porção mais esférica. Por que fibroso? Porque ele é rico em fibras. Que fibra, gente? Fibras colágenas do tipo 1, que são as fibras colágenas que compõem a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. E a porção mais interna é chamada de núcleo pulposo. Essa porção aqui já é rica em
proteoglicanos e glicoproteína. Certo, gente? Então, aqui nós temos, para finalizar, um corte histológico, uma micrografia óptica, mostrando a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, em que vocês podem perceber principalmente aqui, ó, a organização dos condrócitos. Então, os condrócitos se organizam em fileira, como eu falei anteriormente para vocês, ó, fileiras paralelas umas às outras. Vi um corte com os condrócitos organizados em fileirinhas, aí a gente já tem praticamente aí quase 100% de certeza que a cartilagem é do tipo fibrosa. Certo, gente? Então, por hoje é só e até a próxima aula.